Oi, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Porque muitas vezes as pessoas chegam e falam: olha, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa ser salvo, né? Você precisa aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, mas às vezes fica uma dúvida: por que que eu preciso aceitar? Então eu vim aqui falar para você um pouco, vou fazer uma série de vídeos que Deus tem colocado no meu coração para falar sobre quem é Jesus, sobre a salvação, sobre o ato expiatório de Jesus na cruz, porque nós precisamos ser cobertos nesse sangue de Jesus Cristo, o sangue puro de Jesus. Então fica ligado, se você está entrando agora no canal, faça sua inscrição nesse canal e deixe seu like para que mais pessoas possam saber desse assunto, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então eu quero falar que todos os estudos que eu trouxer aqui vão ser à luz da Bíblia, tá bom? Porque a Bíblia é a palavra de Deus que nós temos na Terra. Ela foi inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Então tudo que nós sabemos sobre a vida de Jesus Cristo está na Bíblia. E eu vou começar lendo para vocês um versículo no Evangelho de João, 1 João, capítulo 1, versículo 1, que diz sobre Jesus Cristo, sobre o princípio. Quem era Jesus no começo de tudo? Olha o que diz a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui nós podemos saber que Jesus Cristo ele estava lá no princípio da criação. Ele era o Verbo, ele foi a palavra ali. Quando o Pai falava haja, o haja, a palavra era o próprio Jesus Cristo. Então ele estava no princípio, tudo foi feito através dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Então os céus, a terra, o mar, as estrelas, tudo ali, Jesus Cristo estava presente e ele estava fazendo juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. E aqui no versículo 14, mais adiante um pouco, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós vimos que o Verbo, aquele que estava lá no princípio, ele encarnou, ele se fez carne aqui nessa terra. E aí nós podemos ver a glória do unigênito do Pai. Unigênito do Pai, o Filho único de Deus. É verdade? É verdade. Jesus Cristo ele é um unigênito porque ele foi gerado dentro do próprio Deus. No livro de Hebreus, nós podemos ver essa afirmação, Deus falando ali que ele tinha gerado, que hoje eu te gerei, que ele não falou isso para nenhum anjo, somente para Jesus Cristo. Então nós podemos ver que Jesus ele era unigênito. Em João 3,16 também diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos uma promessa de vida eterna através desse Filho unigênito de Deus. Através da nossa fé nesse Filho unigênito de Deus, nós herdamos a promessa de adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, o Pai nos adota como filhos e nós passamos a ser cordeiros de Cristo, herdeiros juntamente com Ele, com todas as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais que existem em Jesus Cristo. Amém? Nós fomos feitos criaturas de Deus. Com muito amor Deus nos fez com as próprias mãos dele, mas gerado dentro do Pai, somente Jesus Cristo. Quero ler mais uma passagem aqui para vocês da Bíblia que comprova a divindade de Jesus Cristo. Hoje eu vim falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Nos próximos vídeos eu vou falar mais de Jesus Cristo, mais sobre a obra dele na terra, sobre o ministério dele na terra, o que aconteceu com ele quando ele encarnou, quando ele veio como homem a essa terra. Jesus Cristo ele precisava vir como homem, porque na palavra de Deus diz que o Pai olhou dos céus e procurou um homem com um sangue puro, um sangue carmesim, um sangue sem mácula, sem pecados, para que pudesse ser feito, para que nós pudéssemos ser encobertos debaixo desse sangue, para que o Pai nos olhe com olhos de... Quando ele nos olha, ele não nos vê, ele vê o sangue do Filho dele sobre nós. E aí nós passamos a ser
santos diante dele. Nós passamos a ter legalidade de herdar todas as promessas feitas de vida eterna em Jesus Cristo. E aí, quando ele olhou dos céus que ele não achou nenhum homem, ele mesmo resolveu enviar o filho dele para esta obra, por amor a nós, né? Ele nos olhou com muito amor e enviou o filho dele, o próprio Deus, teve que vir como homem a esse mundo, a essa terra, porque a terra ela é dos homens. Lá no Éden, Deus deu a terra para os homens. Então precisava de um homem para ter autoridade, para ter legalidade naquilo que ele fosse fazer aqui. Então o próprio Jesus Cristo veio como homem por isso, para ele ter legalidade aqui nessa terra. E eu quero ler mais uma passagem na Bíblia que diz a respeito da divindade de Jesus Cristo para vocês, que é aqui em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós podemos ver claramente falando que Jesus Cristo ele subsistia lá no céu, lá na glória, que ele estava no trono de glória e ele se esvaziou. Ele veio em forma de servo por obediência a um pedido, a uma ordem do Pai na vida dele. Para vocês verem o quanto é importante a obediência ao Pai, a obediência aos mandamentos. Aqui eu falei para vocês sobre Jesus Cristo, sobre o que diz a Bíblia sobre ele, a divindade de Jesus Cristo, né, que nos mostra, nos comprova quem é Jesus Cristo, que ele realmente é o Filho de Deus e que ele é santo. Que ele é o próprio Deus, que ele é o eu sou. Jesus Cristo várias vezes aqui nessa terra ele chamou para si esse título de Filho de Deus, de seu próprio Deus. Isso não é maravilhoso? Nós sabemos que nós temos um Salvador, nós ficamos sabendo do amor de Deus por nós, que ele enviou o único filho dele para morrer morte de cruz. Você enviaria o seu único filho para morrer por uma geração pecadora, por um povo pecador? Pois o Pai fez isso. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre a vida terrena de Jesus, sobre o ministério dele, que Jesus Cristo, os atos de Jesus, os milagres de Jesus, quando ele andou na terra durante 3 anos e meio. Eu vou vir falar para você no próximo vídeo. Então hoje eu falei sobre a divindade de Jesus e espero que esse vídeo tenha acrescentado muito à sua vida, tenha acrescentado na sua fé. Se você ainda não conhece Jesus, leia mais a palavra de Deus, leia a Bíblia, porque lá você vai encontrar muito e muito, muito mais do que eu falei aqui. E eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Um beijo, fica com Deus, Jesus te abençoe, te guarda, te dá muitas vitórias, porque ele é fiel, justo e verdadeiro. E até o próximo vídeo.